Dançando o sonho, James Sams. Cada ser humano que caminha pela face da Mãe Terra tem um próprio caminho sagrado a percorrer através de sua vida. Esse caminho é criado pelo entrelaçamento dos muitos fios tangíveis e intangíveis que conectam todas as nossas emoções, sonhos, pensamentos e experiências. Esse fio invisível da força vital desabrocha no momento do nascimento e nos conduz através das voltas e reviravoltas do crescimento e do aprendizado sobre a vida no planeta Terra. Nossas vidas trocarão de direção muitas vezes, à medida que as experiências obrigam-nos a crescer. Cada decisão que tomamos e cada mudança que ocorre em nossas percepções podem alterar o curso de nosso caminho pela vida e trazer-nos novas experiências ou expandir nossos horizontes. Cada vez que alteramos nossas prioridades, alteramos também o nosso caminho. Cada vez que nos permitimos usar a imaginação, alteramos nossa visão da realidade. Cada vez que decidimos mudar de direção, desenhamos e redesenhamos nosso estilo de vida, nossos hábitos, prioridades, necessidades pessoais e objetivos. Se você está vivo, você está no caminho sagrado. Em sua vida, você tem seguido múltiplos caminhos em diferentes direções. Entretanto, esses caminhos se encaixam, criando um único caminho de vida, o qual representa sua jornada individual no mundo físico. Tornar-se consciente de que cada um de nós percorre um caminho imaterial ou espiritual é o começo dos processos de despertar encontrados nos 7 caminhos sagrados da iniciação e transformação humana. Algumas pessoas atravessam a vida acreditando que não há qualquer sentido ou razão no funcionamento do universo. Não veem conexão alguma entre si mesmas, as outras formas de vida e o Criador. Até que algum evento em suas vidas as force a seguir além dessa condição inconsciente. Como e quando a vida nos convida a mudar é diferente para cada indivíduo. Muitas pessoas crescem e amadurecem, suportam tristezas, experienciam descobertas pessoais e ainda assim não abraçam conscientemente os caminhos da transformação. Iniciando os 7 caminhos sagrados da transformação humana. Os 7 caminhos sagrados da transformação nunca foram forçados para nós. Eles nos apresentam as oportunidades. Podemos sentir que estamos totalmente à mercê das circunstâncias da vida, mas mesmo em meio às tragédias, medos ou perdas, nos é dada permissão e oportunidade para despertar. Podemos negar a existência desses caminhos alternativos de compreensão permanecendo inconsciente deles, ou podemos arriscar e olhar mais profundamente. Quando a luz se acende e abraçamos o processo de despertar, começamos a nos lembrar das coisas que nossos espíritos sempre souberam. Assim que nos tornamos mais conscientes, tomamos ciência do significado divino ou do propósito espiritual que carregamos dentro de nós. As portas começam a se abrir e começamos a perceber o espírito ou a força vital que anima nosso universo. Só então despertamos e percebemos melhor como as nossas vidas estão interligadas ao todo. O processo de despertar permite-nos tomar consciência de um panorama maior. Cada parte dos 7 caminhos sagrados da transformação humana permite-nos expandir nossa visão para além do túnel. Não há caminhos inferiores ou superiores na vida. Temos livre-arbítrio e nos é permitido olhar além dos horizontes e aceitar o que vemos ou permanecer em um caminho de vida que se adapte a nossas opiniões sobre a realidade. Os reinos visíveis e invisíveis são de igual importância. Tornar-se consciente das forças intangíveis que formam a experiência humana possibilita inúmeras possibilidades em nossa experiência de vida. Se escolhermos explorar os reinos invisíveis conscientemente, o que meus professores chamam de teia dos sonhos, descobriremos novas camadas da força vital encontrada no espírito, nos pensamentos, emoções, sonhos, sentimentos, aspirações, criatividade e intenções. À medida que nossa percepção dos aspectos imateriais da vida humana desabrocha, alcançamos novas dimensões de compreensão e sabedoria, permitindo-nos enxergar como uma consciência divina intervém em cada aspecto da vida física. Se você escolher percorrer um desses caminhos, lembre-se de que, antes do seu nascimento, o seu espírito, sua centelha divina, foi exalado pelo Criador, o grande mistério Deus. Essa centelha divina vem do fogo de criação do Criador e foi colocada em um fio invisível de energia espiritual que lhe impulsionou em direção ao universo. Ela animou o corpo físico que você habita com a força vital.
Abraçando esses caminhos, você se lembrará do seu objetivo, do seu propósito de ser, do seu papel na vida e de como transformar qualquer parte de sua experiência humana que o esteja impedindo de realizar o seu potencial. Os desafios que você enfrenta durante o processo de despertar e de se transformar são as suas iniciações pessoais, marcando sua passagem para a mudança. No primeiro caminho, a direção leste na roda da cura, tornamo-nos iluminados e começamos a ver claramente que há um propósito para nossas vidas. Abraçamos uma nova forma de clareza que nos leva acima da nossa anterior perspectiva. O que a vida tem para me oferecer? No segundo caminho, a direção sul, aprendemos a nos colocar acima das reações infantis, compulsões e emoções não saudáveis. O terceiro caminho, a direção oeste, ensinamos como curar nosso passado, nosso corpo e nossa autoestima. No quarto caminho, direção norte, aprendemos a compartilhar a sabedoria que adquirimos, assim como viver com compaixão, sem julgamentos e de coração aberto. O quinto caminho, direção de cima, é onde abraçamos os mundos espirituais invisíveis do espírito, reinos celestiais, as partes desconhecidas do universo e as forças intangíveis da criação. O sexto caminho é a direção para baixo, onde aprendemos a perceber as forças invisíveis no mundo natural e a conexão com os espíritos existentes em todos os seres vivos e podemos aprender como trazer nosso espírito plenamente para o nosso corpo humano. No sétimo caminho, a direção interior, ou do agora, aprendemos como obter acesso a todas as vidas do universo, do nosso próprio corpo humano e a viver num estado de plena consciência espiritual, sem qualquer separação ou julgamento. Verdades universais aplicadas a todos nós. Outras culturas e filosofias têm esboçado esses mesmos 7 caminhos de iniciação humana. O mapa que eu aprendi vem de uma perspectiva nativa americana, chamada Tradição dos Videntes do Sul, mas todas as culturas e religiões têm refletido muitas dessas mesmas verdades a partir de suas perspectivas individuais. Na tradição católica, 7 sacramentos sagrados são usados para personificar a fé e desenvolver os atributos e a compaixão da visão de Cristo. No hinduísmo e nas tradições budistas, 7 centros de energia chamados chakras permitem que a força vital e energia espiritual movimentem-se dentro do corpo humano, trazendo estados de consciência iluminada. As tradições indianas e budistas contêm práticas e disciplinas espirituais diferentes, mas ambas reconhecem a jornada espiritual pessoal que permite à pessoa atingir a sensação de plenitude. Na tradição muçulmana, Hagar, concubina de Abraão, foi expulsa para o deserto com seu filho Ismael, quando a esposa de Abraão, Sara, ficou com ciúmes dela. Hagar havia aceito Jeová, o Deus de Abraão, enquanto vivia as tribos de Israel. Quando ela ficou sem água no deserto e Ismael estava à beira da morte, Hagar chamou por Jeová, que apareceu para ela e lhe disse para ter fé e que ela e a criança seriam salvas. Deus ordenou que Hagar corresse entre 2 montanhas no deserto por 7 vezes para mostrar sua fé em um Deus único. No fim da 7ª corrida, uma nascente subiu borbulhando entre as pernas de seu filho, na areia onde ele estava deitado, criando ali um oásis. Hagar viveu ali com seu filho e contava ao povo que ali passava, com as caravanas, sobre o seu milagre de fé. A história dos 7 caminhos de fé de Hagar iniciou a fundação da região islâmica e deu uma visão global dos 7 caminhos muçulmanos para se conhecer Alá ou Deus. Na religião judaica, o número 7 é muito importante. Em hebraico, 7 é Shivá. Jeová ou Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. O 7º dia é sábado, judaico ou Shabá, que tem sua raiz na palavra 7. O Shabá começa no pôr do sol de sexta-feira, que é considerado o início do sábado para o povo judeu. Durante o pôr do sol, o aspecto feminino de Deus desce sobre o povo. Desde então, até o pôr do sol seguinte, o povo faz adorações, preces e descansa, não fazendo nada que possa impedi-los de ser receptivos ao aspecto feminino de Deus, que eles consideram ser o Espírito. Quando uma pessoa morre, celebram-se 7 dias de luto, chamados sentado em Shivá, que também descende da palavra 7.
Isso termina com a família indo para o cemitério libertar o espírito do ente querido. O primeiro dia da colheita de alguma fruta ou vegetal é comemorado com um feriado chamado Shavuot, que é o plural da palavra hebraica para a semana composta de 7 dias. O feriado sagrado da Páscoa sempre cai no 7º dia do mês do calendário judaico. Nas tradições espirituais Sêneca e Cherokee, as 7 direções sagradas da roda de cura representam os 7 caminhos da iniciação humana. As primeiras 6 direções são representadas pelos caminhos do leste, oeste e norte, de cima e de baixo. Na tradição espiritual Sêneca, o 7º caminho é chamado de caminho de dentro. Na tradição Cherokee, ele é chamado de caminho do agora. Cada um dos 7 caminhos contém pontos particulares focados nas lições de vida. O processo de amadurecimento humano não é linear, porque a vida é um círculo e onde quer que formos e o que quer que tenhamos experimentado, o eu está sempre presente, trazendo-nos para dentro de nós mesmos e para tudo o que nos torna durante nosso processo de aprendizado. Essas diversas interpretações do círculo da vida e de seu sentido sagrado oferecem à humanidade muitas maneiras de entender o mapa de crescimento humano e do potencial do espírito. Metaforicamente, temos 7 caminhos para descobrir totalmente todas as partes dessa criação maravilhosa diversificada e os nossos lugares como humanos dentro do todo. Como as pessoas respondem à espiritualidade por diversos caminhos, dependendo de seus sagrados pontos de vista, cada tradição espiritual possui diferentes formas de assinalar os 7 estágios de crescimento e descobertas, que são, na verdade, os ritos humanos de passagem. Caminhos simultâneos de transformação. Os 7 caminhos da transformação humana são rodas de experiência refletindo da maneira como cada ser humano aprende a usar sua força vital. Esses caminhos coexistem simultaneamente. Eles não são lineares e cada indivíduo pode aprender diferentes lições em diferentes caminhos ao mesmo tempo. Imagine uma pessoa sentada numa escrivaninha, tentando conferir o saldo bancário no talão de cheques, atender um telefone com 3 linhas piscando, escrever os recados dessas 3 chamadas e encontrar um arquivo solicitado por um colega de trabalho que sabe estar sobre a mesa. Você tem a imagem de como o ser humano opera em vários níveis de uma vez? Usamos certos percentuais de nossa atenção e de nossa força vital para realizar muitas tarefas ao mesmo tempo. Sim, nós podemos aprender a fazer muitas coisas de uma só vez quando abraçamos as iniciações da vida. Podemos estar ativamente envolvidos com nossos familiares, nosso emprego, nossos sonhos e nosso processo de crescimento e tudo isso ao mesmo tempo. Podemos usar nossa força vital para realizar os rigores das rotinas diárias, explorar e cuidar de nossas questões pessoais, fazer nosso relacionamento dar certo e, ao mesmo tempo, experimentar momentos de inexplicáveis insights ou fenômenos paranormais. Mais força vital é liberada à medida que conquistamos os desafios da vida e curamos nossos conceitos anteriores. Essa força vital adicional dá-nos energia para explorar novas áreas e a vida, então, torna-se uma aventura. Isso não quer dizer que a aventura não seja angustiante por vezes. A vida pode ser desesperadora, assim como incrivelmente gratificante. A forma como aprendemos a usar a força vital que temos disponíveis determina quantos caminhos diferentes de iniciação podemos trilhar ao mesmo tempo. A evolução espiritual é um processo de crescimento individual. O progresso natural do desenvolvimento humano geralmente requer que aprendamos uma habilidade e em seguida concentramos-nos na próxima habilidade que precisamos adquirir para nos tornarmos experientes em qualquer área específica. Se não temos comida para comer, não estaremos interessados no significado dos nossos sonhos. Se estamos tentando curar ferimentos oriundos de abuso sexual ou psíquico, devemos ter muita determinação, foco e energia e podemos não ter força vital extra o suficiente para explorar além da nossa necessidade de sobreviver. Nos caminhos de iniciação, nós ainda seguimos esse processo natural à medida que desenvolvemos nossas habilidades. No entanto, a forma de experimentarmos nossa lição pessoal é que determina que lições ou habilidades iremos abraçar simultaneamente. Há uma exceção nesse cenário de múltiplos caminhos. É possível ter acesso a certas partes do 5º ao 7º caminho, enquanto a maior parte da nossa atenção ainda está focada no desenvolvimento do 1º ao 4º caminho, mas não podemos concluir aqueles últimos caminhos até que possamos ter suficiente comando de energia para conscientemente explorar os mundos invisíveis da teia do sonho.
Para que essa espécie de perícia espiritual seja possível, certas alterações fisiológicas devem ocorrer no corpo humano. Na maioria das vezes, essas mudanças não ocorrem até que tenhamos desenvolvido as habilidades do primeiro ou terceiro caminho e a maior parte do quarto. Muitas das experiências do quinto ao sétimo caminho não costumam estar ao nosso alcance até que tenhamos a força vital necessária para nos aproximarmos desses níveis de consciência. Devo completar todos os 7 caminhos? Quero salientar que não há necessidade para ninguém completar todos os 7 caminhos. A transformação é uma jornada pessoal direcionada por um desejo pessoal do indivíduo em explorar os 7 caminhos. Nem todos têm esse desejo de explorar os reinos invisíveis de conscientização que tem no universo, e não há razão para que alguém siga por um caminho que não condiz com suas necessidades pessoais. Se você atinge sua realização na vida nos 3 primeiros caminhos de iniciação, isso também está perfeito. Ou se você escolhe abraçar os mundos invisíveis, desenvolvendo as habilidades apresentadas em todos os 7 caminhos, isso também é perfeito. Em ambos os casos, as lições de vidas adotadas estarão de acordo com a intenção divina do espírito ou alma individual. Não existe nenhum espírito humano superior ou inferior. Toda alma vem do Criador, sabendo o que veio experimentar aqui desde antes de ter animado um corpo humano. E somente ocorre o esquecimento durante o processo do nascimento. À medida que caminhamos através das nossas vidas, lembramos-nos do conhecimento no interior da alma e os integramos ao corpo físico. Nenhum ser humano pode presumir que conhece todo o propósito da sua vida e da vida de outra pessoa ou de todas as lições que outra alma veio aprender ao assumir um corpo humano. Mas podemos nos lembrar por nós mesmos o que desejamos saber sobre os caminhos de nossa alma através da existência humana. Nós nos lembraremos à medida que tivermos o desejo e a persistência necessária para desenvolver as habilidades necessárias para cada caminho que escolhermos trilhar. Se escolhermos não seguir nenhum caminho, nada se perderá nem ficará pendente. Continuaremos aprendendo sobre os reinos invisíveis quando o nosso espírito se afastar da nossa forma humana. A roda da força vital e os ciclos de transformação são eternos. O espírito humano não pode ser destruído porque ele faz parte do grande mistério. Nossas almas ou espíritos são energia pura. Podemos alterar a forma que a energia assume, mas a energia em si não pode ser destruída. Cada alma eventualmente experimentará todos os 7 caminhos de iniciação, mas quando e como esses caminhos serão experimentados será sempre determinado por cada espírito individualmente. Um dos meus mestres disse-me uma vez: se você escolher abraçar esses caminhos, saiba que você nunca será a mesma novamente. Eu gostaria de dizer para cada leitor que se você optar por escolher o desafio que foi colocado ao seu alcance, compreenderá que a vida humana representa a maior e mais definitiva das iniciações e que, pelo processo de individualização, os seres humanos descobrem seu lugar na totalidade infinita que o grande mistério encarna em nosso universo quando se curam da separatividade. Abraçar a jornada desses 7 caminhos é a saga de um corajoso guerreiro espiritual que procura entender os mistérios do desconhecido, as línguas sem palavras dos animais, as propriedades de curas das plantas, as mensagens espirituais ocultas no mundo natural, os padrões entrelaçados das estrelas, as doçuras dos reinos angélicos, a vivacidade do universo, o toque da intervenção divina, a paz interior do espírito e a totalidade infinita que surge quando ultrapassamos os limites, os limitados conceitos humanos de separação. O bom dessa jornada de guerreiro é não mais temer a morte, ou separação, ou solidão, por perceber que nada no universo é externo a nós. Emergimos dos 7 caminhos, tendo obtido a totalidade e continuamos a caminhar pela nossa vida física como seres humanos, plenamente despertos. Começamos a entender o círculo natural da vida, a transformação, morte e renascimento dentro dessa espiral que está eternamente se desenrolando. O espírito é infinito e caminhar pelos 7 caminhos injeta vitalidade espiritual em nossos corpos humanos. Abraçamos cada parte da vida humana com a graça divina que aprendemos a acumular, à medida que completamos a volta ao círculo, passando a ver a vida sob um ponto de vista múltiplo da plenitude que descobrimos durante o nosso processo de transformação. A teia dos sonhos.
Imagine um roteiro ou um projeto de linhas de energia ligando todas as coisas. Assim é a teia dos sonhos. As cores e texturas, as interseções dessas linhas de energia diferem de acordo com a pessoa que as visualiza, porque cada pessoa tem uma diferente perspectiva na vida. Durante séculos, nossos sonhadores e videntes nativos americanos estiveram cientes dessa rede energética que conecta toda a matéria, energia, espaço e tempo. Físicos chamaram as partículas elementares ou a energia que conecta os átomos de gluons, alusão à cola, em inglês glue. Os videntes do sul veem essas por lacunas elementares, como que formando uma rede de energia que conecta os mundos visíveis e invisíveis no universo. Nossos anciões já diziam que nossa mãe-aranha teceu a teia do universo, conectando toda a criatividade e vida, instilando o princípio criativo do grande mistério em todas as coisas. Os ancestrais nativos americanos, que foram os sonhadores e profetas, observaram a avó-aranha tecendo a teia do universo para mostrar o interrelacionamento de todas as coisas. Os videntes do sul percebem que a rede de energia é feita de espírito ou força vital divina. Começamos a ver e a sentir a teia de energia do universo quando curamos nossos medos e nos libertamos de velhas feridas, levantando o véu da separação que foi criado conforme nossa visão prévia do mundo. A teia do sonho é criada por um fluxo divino de consciência e força vital, assim como por coisas imateriais que os humanos criam como sentimentos, pensamentos, inspirações, opiniões, julgamentos, imaginação, sonhos, aspirações, intenções e pura criatividade. Todos esses elementos contêm energia, mas não os vemos como objetos físicos. Podemos percebê-los somente quando os vivenciamos. Somente então eles se tornam reais para nós. Poucos de nós, entretanto, entendem que as energias invisíveis criadas pelos humanos criam redes mentais, emocionais e espirituais de força vital, que interagem e influenciam toda a dimensão física. A teia dos sonhos é a rede de todas as energias criativas humanas que interage com toda a força vital contida em cada átomo da criação, abrangendo todas as coisas do nosso universo. Antes dessa rede de energia tomar suas características ou forma física, ela é criada pelos nossos sentimentos, pensamentos e pontos de vista, os quais estão repletos de energia. Todas as vezes que agimos ou reagimos a algo que ocorre em nossas vidas, um pensamento, sentimento, ponto de vista ou julgamento está presente. Esses pensamentos têm força vital própria e influenciam diretamente na forma como vivemos. Quando mudamos nossa forma de pensar, sentir ou as nossas opiniões, nossa experiência de vida também muda. A teia dos sonhos reage às mudanças que fazemos em nós mesmos e nos oferece novas oportunidades cada vez que abrimos nossa percepção para novas possibilidades, alterando hábitos que poderiam ter nos mantido presos a rotinas fechadas. Necessitamos de energia para alcançarmos algum objetivo em nossa vida, mas poucas pessoas entendem que faz o uso indevido dela cada vez que gastam com preocupações, negatividades ou fofocas. As pessoas não aprenderam que elas podem mover ou reunir toda a energia que precisam diretamente da Mãe Terra, do Criador e do Universo. Cada objeto físico contém energia. Cada pensamento ou sentimento também contém energia na forma de emoção. Aprendemos a seguir o caminho da transformação à medida que aprendemos a usar a energia para o bem ou para o mal através das nossas escolhas pessoais. Redirecionando nossa energia de forma mais positiva, somos levados além do nosso comportamento estagnado e fosco, por onde vazam reservas preciosas de energia para novos e transformadores níveis de experiência de vida. Para descobrir e usar apropriadamente essa força ou energia de vida, precisamos entender como a teia dos sonhos funciona. Muitas pessoas não percebem que estão sempre dirigindo seus pensamentos e sentimentos para o resto do mundo. A clássica imagem de alguém caminhando com uma nuvem escura sobre a cabeça mostra por que nós tendemos a evitar uma pessoa que esteja emitindo raiva ou negatividade. Essa raiva é sentida pelos outros, apesar de não ser uma coisa física. A pessoa carregando uma nuvem negra pode perguntar por que os outros a estão evitando.
Se a pessoa está sentindo raiva, inveja ou ciúme para com os outros, o efeito pode ser tão potente quanto dar um soco no estômago de alguém. Como visto na teia dos sonhos, a energia negativa de todas aquelas emoções dirigidas implodem em quem as envia e penetram no espaço sagrado do campo de energia do destinatário. Os resultados são os mesmos para os mundos visível e invisível. Assim como as imagens com cenas de um desastre ou histórias de violência podem invadir nossos sentimentos e diminuir nossa sensação de bem-estar, as más intenções ou pensamentos ruins podem fazer alguém perder vitalidade, energia, senso de propósito ou a habilidade de lidar com a vida. Embora estejamos conscientes do que precisamos, do que pensamos e sentimos a respeito de certos assuntos, geralmente não estamos conscientes que nossa opinião cria padrões que nos envolvem e têm influência em nossas experiências de vida. Carregamos cestas com cargas incríveis, criadas pelas nossas limitações, nossos pensamentos negativos e nossas feridas emocionais. Algumas vezes, através dos sonhos, podemos desvendar os padrões do nosso medo ou os fios das nossas limitações. Muitas pessoas não se lembram dos seus sonhos. Essas pessoas não têm memória da criação subconsciente ou do processo de desvendar, mas o processo está ocorrendo da mesma forma. Costumam resolver muitos dos nossos problemas durante o sono. As decisões que tomamos em nossa vida cotidiana estão diretamente influenciadas pelas opções que escolhemos enquanto dormimos e sonhamos. Algo que tenha nos preocupado na noite anterior pode parecer ter sido facilmente corrigido pela manhã. Após um dia árduo, se conscientemente optarmos por deixar de ter a última palavra pela manhã, talvez encontremos uma forma de acordo, deixando de ser necessário continuar a discussão. Através de nossa decisão consciente, nós alteramos a teia dos sonhos ao reconfigurarmos nossas intenções. Por exemplo, se uma pessoa nunca tiver viajado para longe do lugar onde nasceu, essa pessoa pode ter medo ou julgamentos pré-concebidos a respeito de outra pessoa que pense diferente ou que pratique religião ou costumes diferentes dos seus. Se esses medos não forem curados, com o tempo os preconceitos crescem e se transformam em opiniões rígidas, que limitarão as habilidades da pessoa para discernir novos horizontes. Quando curamos nossos medos das tradições não familiares ou de terras distantes, temos chance de reconhecer a beleza das diversas práticas culturais. Ao longo do tempo, ao experimentar coisas novas, abraçamos um tipo de convívio humano que nos dá uma vista panorâmica da nossa humanidade e nos permite ver a nós mesmos como cidadãos planetários e universais. Cada vez que eliminamos uma ideia fixa, criada pelo nosso medo do desconhecido, rompemos uma barreira de energia presa. Nossos falsos e preconcebidos conceitos e nossa resistência em mudar são então liberados. Quando vencemos qualquer limitação autoimposta, experienciamos uma profunda sensação de alívio, acompanhada por uma inundação de força vital nova. Se resistirmos sentir nossas certas emoções, gastamos uma quantidade enorme de energia que restringe o fluxo de força vital, criando outro tipo de barreira que impede nosso crescimento potencial. Como sentimentos e pensamentos são impalpáveis, eles existem na teia dos sonhos, além da nossa visão normal. Não conseguimos ver os falsos conceitos desaparecendo quando os eliminamos, mas podemos sentir quando a energia volta a fluir através do nosso corpo. Até a vida nos despertar, estamos geralmente inconscientes dos padrões que tecemos nos mundos invisíveis e nos estados de consciência que encontramos quando estamos sonhando. Muitos de nós não vemos a conexão entre nossos pensamentos e comportamentos pessoais e como os outros reagem a nós. O fato é que os seres humanos são uma soma energética de tudo que sonham, imaginam, pensam, percebem e sentem a qualquer dado momento. Nossa imagem interna de quem pensamos que somos afeta e determina diretamente nossa percepção sobre o mundo e as nossas experiências pessoais. Na minha tradição, essa percepção de vida, que é totalmente individual, é chamada de sagrado ponto de vista. A realidade é criada e recriada quando mudamos nossos sagrados pontos de vista para incluir novas possibilidades e expandir as ideias.
Temos a capacidade de trocar nosso comportamento e mudar nossas perspectivas a respeito de como ver as coisas, o que sentimos em relação à vida e qual opinião vamos adotar. Essa habilidade vem não somente da escolha pessoal e do livre-arbítrio, mas também de ver todas as experiências de vida como iniciações que nos tornam seres humanos completos. Todos nós crescemos e mudamos de forma individualizada e no nosso próprio ritmo. Cada um é único. Consequentemente, os caminhos que abraçamos durante nossas vidas são determinados pelos nossos níveis particulares de entendimento. Dos nossos pontos de vista pessoais, montamos nossa visão da vida adicionando uma informação de cada vez. A realidade pessoal é construída através das crenças mentais e a vida responde mostrando-nos as atitudes positivas ou negativas que incluímos no nosso processo de construção. No início, podemos ter a perspectiva de um camundongo, que vê pequenas lâminas de mato como se fosse uma floresta gigante a ser desbravada. Ao longo do tempo, podemos perceber nosso ambiente de uma maneira diferente, como cervo, cujo olhar atravessa o prado e chega ao horizonte. Após passar pelas novas experiências transformadoras, talvez alcancemos o direito de ter uma visão global, assim como a águia, observando tudo que se desenrola abaixo de nós, já que podemos voar alto. Todas as perspectivas são naturais e cada uma traz muitas lições sobre a vida. Quando pudermos enxergar sobre o ponto de vista da águia, devemos também manter o exame minucioso que permite ao rato prestar atenção nos mínimos detalhes. Cada ponto de vista é válido e necessário. Nenhum é maior ou menor que os outros. Quando crescemos, aprendemos a usar cada perspectiva que tivermos encontrado, adicionando novos pontos de vista. Sem descartar qualquer habilidade anterior, adotamos novas visões de realidade, mais expandidas, que nos oferecem os benefícios de inúmeras novas oportunidades. Até que comecemos nossos 7 caminhos de iniciação, nossas percepções da realidade e nossa visão global sobre a criação são necessariamente limitadas. O tanto de limitação é determinado por quantas vezes ficamos para baixo desde que nascemos. Tendemos a ficar para baixo por ocasiões de traumas, dores emocionais e psicológicas, abusos físicos ou falta de ambientes carinhosos. Esses acontecimentos desagradáveis podem criar véus de separação que incluem esquecimento e negação. Esses véus de separação escondem o espírito ou a energia que circunda todas as formas de vida física, deixando-nos visualizar apenas o que acreditamos ser real. Se, por acaso, pudéssemos ver a energia das palavras agressivas, como elas rasgam os nossos campos energéticos, e se pudéssemos ver a diminuição de nossa força vital assim que o golpe verbal é recebido, nunca mais gritaríamos ou insultaríamos outra pessoa. Palavras ásperas ou cruéis destinadas a alguém podem criar o mesmo dano que uma arma produz ao ser usada violentamente contra um corpo. Os sentimentos de dor e tristeza que sentimos quando os outros nos tratam assim deveriam ser suficientes para nos ensinar, mas muitos de nós não entendem essa verdade. A necessidade humana de vingança geralmente não é curada até o final do 2º ou 3º caminho da iniciação. Antes disso, costumamos responder com uma reação instintiva e compulsiva, e então o círculo vicioso começa novamente. Quais serão os benefícios se eu empreender essa jornada? Os objetivos finais de todos os ritos de passagem ou iniciação na vida humana são: A. Aprender a curar todas as mágoas do passado. B. Não ter medo do futuro. C. Aprender a estar consciente e plenamente presente todo o tempo. Ao trilhar com êxito os primeiros 4 caminhos da iniciação, restauramos a sensibilidade que tínhamos quando crianças, o que nos permitia expandir nossa conscientização e nossas percepções. Nos 3 últimos caminhos, expandimos para a consciência universal e retiramos as camadas de inconsciência uma por uma, descobrindo a enormidade dos mundos dentro de mundos que existem na natureza, no nosso planeta e nosso universo. Finalmente, percebemos que a toda a vida está interrelacionada e interdependente. Nenhuma resposta está fora de nós. Possuímos todas as respostas porque estamos conectados a todas as verdades através do enlace dos nossos caminhos individuais com os fios da energia universal encontrados na teia dos sonhos.
Quando não são mais carregados a consciência de sermos vítimas, sentindo que estamos separados do universo, aprendemos a participar sem medo da teia dos sonhos. Algumas das habilidades que aprendemos quando dançamos o sonho são a capacidade para escolher um caminho, concentrar nossa atenção, seguir em frente com dedicação e comprometimento, tomar posse da sabedoria encontrada na trama invisível da teia dos sonhos e utilizar essa sabedoria. Quando vivenciamos essas verdades em nossas vidas diárias, percebemos que já estamos dançando o sonho. Meu mestre, Joaquim Muriel Spinoza, expressou profunda compreensão na tradição humana ao ensinar-me por que nos beneficiamos tanto com o nosso desespero quanto com nossas alegrias. Ele dizia: quando a humanidade puder aprender a se regozijar na alegria, não haverá mais necessidade de desesperar-se. Como se encontram hoje, os corações humanos raramente acolhem a coragem e a compaixão, a não ser quando confrontados com o conflito, a dor ou a tragédia pessoais. Um dia, os humanos que virão darão total apoio um ao outro e a eles mesmos, mesmo sem a presença da dor. Joaquim lembrou-me que as lições gerais da vida são comuns a todos os caminhos humanos e são experimentadas por todos nós, não importa o sistema de crença, tradição, disciplina espiritual ou religião. Na nossa tradição espiritual, os videntes do Sul, temos observado que todos nós experienciamos dores afetivas, desejos, provações e tribulações que fortalecem nossa resistência e levam-nos a buscar um maior entendimento do que aconteceu. Esses eventos que nos levam para frente acontecem em tempos diferentes para cada um de nós. As lições de vida, daí resultantes, são ritos de passagem que marcam o processo humano de amadurecimento. Essas passagens, pela incerteza ou caos, dão-nos oportunidades inigualáveis para armazenar coragem e força. O mundo de dualidade disfarça esses eventos, fazendo-nos sentir que o desastre está sobre nós, mas essas lições também são bênçãos que forçam a irmos além das nossas limitações autoimpostas. Já que cada pessoa tem um único sagrado ponto de vista, ela vai abraçar as lições sobre os 7 caminhos do seu jeito. Quando visto um ponto de vista energético ou espiritual, todas as lições e todas as cargas humanas são iguais. Nenhuma pessoa consegue quanta alegria e dor experimenta o outro, nem pode comparar suas lições com a de outra pessoa. As necessidades ou o desejo de se tornar mais consciente do comportamento pessoal e dos pensamentos que estão dirigindo nossas experiências de vida variam de pessoa para pessoa. É rara a pessoa que consegue completar as lições de vida apresentadas nos 7 caminhos em apenas uma vida. De fato, até o presente momento, a maioria das pessoas não chegou a ir além do 3º caminho de iniciação, que é o caminho da cura. Neste momento, próximo ao fim do milênio, muitos portais se abrem para a conscientização humana. Novos caminhos, através da teia dos sonhos, foram criados por aqueles com vontade e determinação para explorar os poderes desconhecidos da consciência, tornando esses caminhos sagrados para os que vieram depois. Os primeiros viajantes desses caminhos podem ter esbarrado em várias poças de areia movediça nos séculos passados, quando os caminhos estavam muito pouco mapeados. Mas para cada um de vocês que está lendo este livro, está recebendo um mapa seguro da consciência e da evolução espiritual humana, que já vem com toda a sinalização necessária, avisando onde estão os pântanos e os atoleiros, para que você possa tomar suas próprias decisões com total segurança. Nosso progresso pessoal é uma questão de livre-arbítrio. Até onde estamos dispostos a ir para alcançar a compreensão depende do nosso próprio desejo de nos tornarmos exploradores. Podemos ver a nós mesmos como vítimas, vivendo entre felicidade e desespero, ou podemos olhar mais profundo e começar a assumir a responsabilidade pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Quando escolhermos mudar, recusando-nos a ser vítimas, estaremos escolhendo ver a vida do ponto de vista da águia. O poder da conexão pessoal com o Criador e com a espiritualidade é encontrado no indivíduo que está disposto a se comprometer com o caminho de iniciação da vida. Quando reconhecemos que somos seres espirituais dispostos a lutar nas trincheiras da autossuficiência, insistindo na integridade pessoal, escolhemos testar a nós mesmos, entrando nos caminhos da iniciação humana que nos levam à verdadeira totalidade. Nosso caminho surge quando reconhecemos a teia dos sonhos. Todos podem aprender a contatar a teia dos sonhos.
Para perceber a trama de energia que compõe o manto de cura ou a realidade concreta, precisamos estar conscientes de nossos pensamentos, ideias, opiniões e emoções. Quando tomamos consciência desses elementos não físicos dentro de nós, ficamos maravilhados com a forma como nossos fios individuais dançam no universo e se alteram com cada pensamento nosso ou com cada atitude que tomamos. Ao perceber o padrão de eventos que surge quando reconhecemos o intangível, nossos caminhos de repente se abrem. Nesse momento, precisamos ter coragem para nos aventurarmos por territórios não explorados, ao mesmo tempo estranhamente familiar à nossa natureza espiritual. Algumas pessoas contatam a esteia dos sonhos ao dormir e sonhar, enquanto outras alcançam as mesmas verdades através da meditação ou Tiowe, entrar em silêncio. Outros ainda encontram em disciplinas espirituais diversas ou em descobertas pessoais. Qualquer que seja o método, o resultado final será o mesmo. Estamos evoluindo como uma espécie que sabe reconhecer e usar a energia em sua forma não física e estamos aprendendo como que a energia que enviamos para o universo afeta a nossa própria existência de vida. Iniciamos essa aventura procurando nosso caminho espiritual entre os padrões e desígnios divinos da criação. As iniciações manifestam-se quando aplicamos essas verdades à nossa vida física. Como usamos a sabedoria que encontramos, constitui o processo da iniciação humana. A clareza de nossas intenções e a nitidez de nossa percepção criam conscientemente ao alicerce das realidades físicas pessoais. Nosso maior e menor eficácia em atingir o trabalho desejado depende da nossa disposição para seguir adiante. Cada vez que alteramos o nosso ponto de vista sagrado, a vida responde e a realidade muda. As impressões não físicas, feitas por nossas escolhas mentais, emocionais e espirituais, são os aspectos intangíveis que pavimentam o nosso caminho. Criamos e ordenamos os padrões de ação que empregamos em nossa vida. Nossas experiências cotidianas e nossas interações com os outros entrelaçam-se, criando o tecido de nossas vidas, o manto de cura metafórico que constitui nossa realidade concreta. As noites escuras da alma. Quando nos recusamos a prestar atenção aos sinais sutis que informam a necessidade de uma mudança em nossas vidas, quatro grandes passagens pelo caos e pelo desespero interiores forçarão nossa vida a mudar dramaticamente. A expressão dos videntes do sul, a noite negra do espírito, pode ser traduzida como noites escuras da alma. A vida humana propicia a experiência dessas quatro passagens através da escuridão nos níveis espirituais, emocional, psicológico e físico. Nesses períodos, achamos que a luz na janela, que representa a segurança no nosso lar, apagou-se. E aparece não haver saída. Imaginamos ter perdido nossa conexão com o Criador. Temos a sensação de estarmos abandonados e sozinhos. Achamos que ninguém compreende o que estamos passando e que forças ocultas trabalham contra nós. A maioria de nós reconhece essas características porque já passou por algumas noites escuras em momentos de dor, incerteza ou perda. Na tradição nativa americana, consideramos as noites escuras da alma como ritos de passagem, iniciações que nos fazem reagir de formas que irão, inevitavelmente, temperar e fortalecer a natureza guerreira que é parte do nosso espírito. Qualquer homem, mulher ou criança na Terra traz essa bravura dentro de si e conquista a vitória sobre a noite escura da alma simplesmente por haver sobrevivido, sabendo que fez o melhor que poderia naquelas circunstâncias. Aceitar esses duros ritos de passagem nos torna bravos, corajosos e nos faz reconhecer a natureza guerreira de nossa essência espiritual. O espírito humano desperta a trilha com graciosa firmeza os caminhos da transformação, esperando sempre que o conectemos à essência do poder que existe em nosso guerreiro interior. Se agirmos dentro de nossa natureza guerreira, enfrentando o que está diante de nós, em vez de nos fecharmos nos momentos difíceis, não precisaremos repetir as difíceis lições quando somos obrigados a encarar situações desagradáveis. Só então começamos a compreender a força oculta de nosso poder de cura pessoal. Se continuarmos a negar o que acontece, recusando-nos a assumir responsabilidade diante dessas situações, a noite escura da alma continua como uma montanha russa durante anos em nossas vidas. Por exemplo,
As compulsões e os vícios podem destruir certas vidas e criar uma noite escura para a família inteira. E doenças longas são outro exemplo, onde tanto o doente quanto aqueles que cuidam são afetados. A perda de um lar por incêndio ou desastre afeta a todos que ali vivem. Se as pessoas não tiverem meios de reconstruir, podem desistir, adicionando mais uma família à massa enorme dos desabrigados. O caos pode se abater em nossa vida de inúmeras formas. Podemos escolher, através de nossas atitudes, a começar de novo ou desistir. Cada decisão que tomamos coloca em movimento um novo curso de ação, refazendo a trama de nossas vidas e, de alguma forma, influenciando os acontecimentos futuros. É muito difícil separar as 4 noites escuras da alma. Como a natureza física, psicológica, emocional e espiritual são profundamente interligadas, muitas vezes não conseguimos identificar o tipo de noite escura que estamos atravessando. Algumas pessoas passam por essas noites na adolescência ou em torno dos 20 anos, quando estão tentando formar a sua própria identidade, descobrir quem são, onde se encaixam e como podem ser amadas ou admiradas pelos outros. Existem muitas lições duras para eles quando tentam, pelo método de tentativa e erro, descobrir o que funciona e o que não funciona. As consequências de um comportamento imprudente podem ser fatais. Para outros, a noite escura psicológica pode chegar no meio da vida, quando percebem que a alegria que esperavam sentir pela vida toda já não está mais presente naquele momento. Algumas pessoas de meia idade não conseguiram alcançar um senso de identidade porque seguiram um plano baseado no que as outras pessoas esperavam dela. Por isso, caem mais tarde num abismo de desesperança e depressão. As noites escuras da alma, em última instância, chegam para nos ensinar a abandonar a covardia. Parafraseando Cormac McCarthy, o autor de All the Pretty Horses, o covarde é o primeiro a abandonar a si mesmo, e desse ponto de covardia em diante, todas as outras traições tornam-se mais fáceis. Qualquer pessoa que já atravessou com sucesso uma noite escura da alma desenvolveu a capacidade de resistir, de encontrar força interior, de aprender com seus erros e de se responsabilizar por eles, de recolher os pedaços e seguir em frente, tornando-se assim uma pessoa melhor. Quando reconhecemos quanta coragem é necessária para viver nesse mundo, passamos a ver as coisas por outro ângulo. É um ato de coragem viver nesse mundo, neste tempo. Por isso, devemos honrar a nós mesmos, reconhecendo o valor que um ser humano tem ao não abandonar sua integridade e seu propósito de existência. Uma noite escura emocional pode surgir com a morte de um ser amado, um casamento desfeito, uma traição, um filho com problemas, etc. A pura dor ou entorpecimento que acontecem nessa noite escura emocional pode levar até anos para cicatrizar. As perdas emocionais costumam abalar o âmago do nosso ser e nos tirar a vontade de prosseguir. É durante essa noite escura que aprendemos o valor da nossa capacidade de resistência e como podemos nos curar retirando força da bondade oferecida pelos outros e também através da fé. Podemos aprender a redescobrir a esperança e a abandonar nossa dor pessoal, a reconhecer os pontos onde negamos nossos sentimentos ou nos tornamos vítimas das emoções. Aprendemos a confiar no fato de que, a cada dia, nos tornamos mais fortes e descobrir que todas as pessoas que sofreram infortúnios e sobreviveram desenvolveram uma coragem e uma força interior tal que aquelas que ainda não sofreram não possuem. A noite escura física é um rito de passagem que nos impede de achar que a saúde é algo garantido. Esse chamado para despertar assume diferentes formas para diferentes pessoas. Quando um médico nos diz que temos um problema de saúde, geralmente estamos colhendo os resultados por não termos tido o cuidado necessário com o nosso corpo. Podemos ignorar a advertência ou começar a honrar nossa saúde, mudando nossos hábitos. As doenças podem nos forçar a prestar atenção em tudo aquilo que contraria as necessidades do nosso corpo físico. Entretanto, se uma queda ou um acidente de carro causar algum problema de saúde, temos aí outro tipo de obstáculo, que nos ensina a ter mais determinação pessoal e como usar nossas habilidades para vencer a adversidade. Os resultados dos esforços
variam de pessoa para pessoa, mas o próprio processo de atravessar a situação já constitui em si mesmo a própria iniciação. Podemos desistir ou então usar nossa vida para inspirar outras pessoas. Podemos escolher lutar por nosso lugar na vida e pela recuperação de nossa alegria, ou podemos afundar nas dificuldades que estamos enfrentando até estarmos prontos para usar o livre-arbítrio e nos prepararmos para a mudança. As noites escuras físicas podem nos ensinar a ser solidários com os outros. Aprendemos também as lições inigualáveis da paciência e da resistência ao enfrentar o nosso medo da perda e da dor. Aprendemos a lidar com o sacrifício pessoal e como cuidar dos outros. Aprendemos a moldar nosso caráter de forma positiva, mas também podemos usar essa experiência como mais uma desculpa para a fraqueza. As noites escuras espirituais ocorrem quando colocamos nossa fé na pessoa errada, ao invés de colocá-la no Criador. Exemplo: quando um líder espiritual, feito de carne e osso, cai do pedestal que criamos para ele quando lhe damos um papel muito grande na nossa vida. Será que por isso devemos jogar fora toda e qualquer confiança, jogando fora tudo o que um dia já consideramos sagrado? Ou aceitamos esse rito de passagem como uma oportunidade para crescer? Em tais casos, vemos que não soubemos enxergar a fonte espiritual autêntica ao colocá-la em mãos humanas ao invés de confiar no grande mistério ou Deus. Esperar que qualquer ser humano seja perfeito ou semelhante a Deus costuma ser um caminho enganoso. Porém, quando confiamos em nossa conexão pessoal com o Criador ou o grande mistério, o Deus, obtemos acesso à fonte autêntica de força vital e de bem-estar espiritual. Grandes perdas, como a morte de um ente querido, podem destruir nossa felicidade e dar início a uma noite escura espiritual da alma. Chegamos até a sentir raiva de Deus, pois o culpamos por ter deixado acontecer isso. E então, são destruídos antigos alicerces de fé e confiança. É preciso muita coragem para aceitar o fato que não entendemos nossas experiências no momento em que estão acontecendo e que existe um plano divino que pode ou não ser revelado. O tempo muda nossa perspectiva e a vida cotidiana, mas a possibilidade de adquirir fé e confiança depende de nossa capacidade de culpar os outros, a Deus, a vida, a nós mesmos. A escolha é nossa. Permanecer ligado a uma fé pessoal é outro tipo de escolha que enfrentamos ao atravessar uma noite escura da alma. A chave para abrir as portas emperradas durante a passagem está na oração e no pedido de orientação. A resposta não virá necessariamente sob forma de uma visão ofuscante ou de uma presença angelical. Revelações podem surgir na forma de um sussurro no coração, um pensamento passageiro ou um sentimento suave que até podemos ignorar se quisermos. Mas a orientação espiritual estará lá se pedirmos ajuda e permanecermos abertos a ela. A sincronia dos eventos, como uma palavra de bondade vinda de uma pessoa estranha ou a mão amiga que nos toca com compaixão, podem mudar nossas vidas. Talvez nossas respostas estejam em observar como uma pessoa sobreviveu a um acontecimento trágico. Tudo o que experimentamos na vida pode vir a ser uma iniciação e cada opinião que temos sobre como iremos sobreviver e crescer pode apoiar o nosso processo ou então inibi-lo. O papel da gratidão. O poder que está sempre ao nosso alcance durante uma crise pode ser encontrado numa simples atitude de gratidão. Quando a vida tira sobre nós uma série de bolas de efeito, talvez seja difícil encontrar motivo para sentir-se grato. Aprendi a lição da gratidão com minha avó Sams. Ela nunca passava um dia sem visitar inválidos ou doentes ou ajudar os outros, de alguma forma. Certo dia, perguntei a ela sobre essa prática diária e ela respondeu que quando a tia Mary estava com 2 anos, descobriu que ela sofria de paralisia cerebral, tendo se defrontado com a dor e a vergonha. Achei que havia feito algo errado ao dar à luz. Muitas vezes, ficava tão frustrada que sentava e chorava. Depois ia para o Hospital Infantil de Deficiências Físicas, onde oferecia 3 horas de trabalho antes de voltar para casa. O trabalho voluntário ensinou-me a ser grata pelas bênçãos que recebia.
Existiam cirurgias que podiam ajudar Mary, e a mente dela era perfeita, e as crianças com as quais trabalhava eram tetraplégicas ou estavam permanentemente lesadas pela pólio. Então, o quanto tinha para agradecer? Encontrar nossa atitude de gratidão às vezes pode ser difícil, mas quanto mais aprendermos a agradecer, mais espaço abrimos para novas e inesperadas bênçãos. Não existe nada como o ato de reconhecer como uma bênção aquilo a que não dávamos valor anteriormente. Nesse processo, redescobrimos a magia das coisas mais simples. Será preciso ter efizema antes de poder ser grato pela preciosidade da vida? Precisaremos passar por uma tragédia para valorizarmos a saúde ou família amorosa? Cada vez que demonstramos gratidão pelas milhares de bênçãos recebidas diariamente, enviamos energia para a teia dos sonhos e esses fios de gratidão fortalecem nossa conexão espiritual. A trama de fé e confiança que surge disso é a rede de segurança que nos protegerá quando atravessarmos uma noite escura da alma, impedindo a ação do nosso maior inimigo interior, a postura de vítima. Durante uma crise, a última coisa que pensamos é que ela seja uma oportunidade, mas essa é a dádiva que a vida confere e continuamente oferece. Temos a oportunidade de crescer, de aprender que somos fortes, de reconhecer o valor do apoio recebido, de nos tornarmos mais sensíveis à dor dos outros, de compartilhar nosso fardo com os outros, em vez de pensar que estamos sempre sozinhos. Confiamos que amanhã seremos uma pessoa melhor quando emergirmos do outro lado desta passagem sombria de hoje. Quando pessoas me perguntam se essas noites escuras da alma são necessárias, geralmente dou duas respostas. Uma é que elas podem escolher ter o aprendizado pela alegria ou pela dor. A segunda resposta é que nunca vi uma pessoa que houvesse realizado seu potencial sem passar por uma noite escura da alma. Aqueles que aparentemente viveram vidas ideais tenderam a permanecer na negação. Minha experiência é que encontramos o equilíbrio e o crescimento verdadeiros quando consideramos tanto a alegria quanto a dor como bênçãos. Ao atravessarmos esses ritos de passagem, podemos escolher de que forma vamos nos relacionar com nossas experiências. Podemos escolher o crescimento acreditando que tudo trabalha para nosso crescimento pessoal e então encontrarmos nossa coragem, passarmos pela dor e nos libertarmos do passado. Depois, descobrirmos que é possível estar completamente presentes e recomeçarmos. Ao longo do caminho, descobrimos o humor, aprendemos a rir dos nossos antigos medos e perceber que eles não têm mais o poder de nos aterrorizar. Então, abraçamos nossos objetivos, melhoramos nossas atitudes, limpamos nossos pensamentos e sentimentos e nos abrimos para o que a vida tem a nos oferecer. De forma podemos dançar os sonhos que cativaram nosso coração e nossa mente. Cada noite escura traz uma diversidade de toques de despertar, fazendo com que um desses períodos mostre a necessidade de fazer mudanças drásticas na vida. Os desafios da vida nunca cessam, mas a forma como respondemos a eles vai se expandindo e se alterando. Depois que decidimos encarar e enxergar com clareza os obstáculos da vida, percebemos que a luz no fim do túnel realmente existe. E podemos nos alimentar dessa luz, abandonando a ideia que ela só vem de fora de nós. Quando virmos nossa passagem pelo túnel do caos e desespero como uma oportunidade, permitimos que nossa essência espiritual ilumine o caminho dentro e fora da escuridão. Temos então milagrosos momentos de iluminação, quando a clareza recebida muda para sempre nossa forma de perceber as coisas e nosso caminho. Em primeiro lugar, precisamos acreditar que realmente somos partes harmoniosas do universo do grande mistério. Se nos considerarmos à mercê dos mistérios da vida, esquecemos nossa conexão espiritual. Em todas as tradições nativas americanas, honramos a essência espiritual que existe em todas as coisas vivas. Podemos ver a chama eterna do amor que o Criador colocou dentro de cada pedaço da criação, pedras, plantas, animais e homens. Somos todos portadores dessa chama de luz. Se negarmos nossa essência espiritual, podemos nos perder nas noites escuras da alma. Ao atravessar uma noite escura da alma,
reencontramos aquela luz interior que nos foi concedida e que nos mostra como reencontrar a direção através de qualquer momento de escuridão nos caminhos da vida.